É um dia especial porque você está aqui. Sem você não havia adoradores. E por isso você disponibilizou levantar cedo e vir aqui. Então agradeço a todos, agradeço pelo seu empenho durante a semana, agradeço por sua amizade, pelo seu carinho e por nossas orações juntas também, não é verdade? Eu tenho um amigo que está sentado lá atrás, está ali, todos os dias eu passo na casa dele para buscar aqui para a igreja, está ali muito feliz e diz que estará junto comigo para sempre, amém? Está ali, já levantando a mão. E quero agradecer a todos os demais, como agradecemos, e lhes convido para a nossa reunião amanhã à noite. Não deixe de vir, especialmente você que pôs aqui os nomes para que possamos estar orando. E como o Leito disse, no sábado nós teremos uma festa muito especial. Nós teremos aqui 5 batismos, amém? Amém. E esse dia será um dia muito especial. Nós teremos um bolo que alguém vai fazer, enfim, teremos uma festa nesse dia. Então nós vamos ter o batismo e depois nós vamos voltar ali para trás, vamos comer alguma coisa e depois você vai embora. Mas será uma data especial. Se você ainda não tomou essa decisão por Deus, as inscrições estão abertas, ok? Então eu conto com você para esse momento especial. Nós vamos agora estudar a Bíblia. Isso nos mostra que 11h30 o nosso culto vai terminar e você já está livre para ir para casa. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas 24, do 1 até o 34. Livro de Lucas, capítulo 24. Se você não tem Bíblia, fique tranquilo, será colocado aqui no telão e você vai nos acompanhar. Lucas, capítulo 24, do 1 até o versículo 34. Muito bem, aqui já está na tela, Lucas 24. Ok? Vamos ler o texto. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena, e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que dizia essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe parecia como um desvario, e não creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis, e ali posto retirou, admirando consigo aquele caso. E eis que, no mesmo dia, ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 70 quilômetros, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele disse: que palavras? E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Por que estáis tristes? E responderam, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: eis que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos príncipes entregaram a condenação e de morte crucificado. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia, desde o dia que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas das mulheres
nos maravilhavam, a quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém eles não viram. E ele lhe disse: honesto e tardo de coração para crer em tudo que os profetas disseram. E porventura não convenha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como que ia para mais longe. E eles, constrangidos, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando com eles a mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, os que estavam com eles, a qual dizia: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Até aí. Desde quarta-feira da Semana Santa, foram momentos incríveis para a vida de Jesus Cristo. Na quarta-feira, alguns milagres ainda aconteceu. Foi um dia que Jesus fez o último apelo para Nicodemos. Chegou para Nicodemos e disse: Nicodemos chegou para Jesus querendo tirar algumas lições. E Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, o resultado de toda a conversa, você precisa nascer de novo. Jesus dizia para Nicodemos: Nicodemos, o seguinte, você precisa ser batizado. Entrou então quinta-feira. E quinta-feira, os sacerdotes, todos os príncipes, as autoridades da cidade de Jerusalém estavam reunidos em um propósito. O propósito deles era crucificar a Jesus. E a Bíblia deixa muito claro que o céu também tinha uma agenda. Jesus sabia que ele ia morrer. E a Bíblia diz que Jesus foi para o monte Jardim do Getsemane e orava intensamente por ele, e orava também pelos discípulos. O livro de João, capítulo 17, diz que Jesus orou por mim e por você. Nós não existimos, mas Jesus orou lá no Getsemane por nós. E a Bíblia disse que enquanto ele estava ali no Getsemane, algumas coisas aconteceram. Jesus levou os discípulos para que servisse de companhia. E quando Jesus voltaram para eles, encontraram dormindo. E pela primeira vez Jesus disse: vocês nenhuma hora podem vigiar comigo. Deixou e foi mais uma vez orar. E ao retornar encontraram de novo dormindo. E na terceira vez encontraram dormindo. E Jesus disse: deixai, agora o traidor se aproxima. E a Bíblia diz que Judas se apresentou, deu um beijo em Jesus e traiu. Ontem eu falei que traiu 2 vezes. Traiu por 30 moedas de prata, era o preço de um escravo. Judas trocou a Jesus por 30 moedas de prata. E a outra forma foi beijando a Jesus. Naquela época, as pessoas tinham o hábito de cumprimentar os outros com o ósculo santo. Era um costume daquela época. As pessoas se encontravam e cumprimentavam com um beijo. Lá na Argentina até hoje existe esse hábito. As pessoas encontram o outro, pode ser homem, pode ser mulher, e abraça e beija. Quando eu cheguei na Argentina, pela primeira vez, eu fui numa igreja adventista. E quando eu cheguei na igreja, na porta da igreja, o homem veio me abraçar e me beijar. Eu falei: opa, esse negócio aqui não me beijar, não está certo. E depois eu percebi que um beijava o outro mesmo. Beijava, dava um beijinho no rosto, um do lado e outro do outro, como as mulheres fazem. É um hábito lá na Argentina. E é um hábito também lá na região de Jerusalém. E por isso Judas chegou para Jesus, e para mostrar que era Jesus, que os sacerdotes deveriam prender, o sinal era aquele que eu beijar, esse vocês devem prender. E chegou para Jesus e deu um beijo em Jesus. E aí as pessoas más entendiam que aquele deveria ser preso. Pegaram Jesus,
amarraram Jesus. Jesus foi levado para Caifás, depois foi levado para Herodes, depois foi levado para Pilatos, não tinha mais forças. E a Bíblia diz que depois de tantas idas e vindas, Jesus já estava fraco, porque havia tomado apenas a ceia com os discípulos, não havia comido. E depois foi levado para ser açoitado, 40 açoites, bateram Jesus com um chicote de ponte agudo, com alguma coisa cortante. Ele foi completamente dilacerado. Ao olhar para ele, não havia formosura alguma, estava completamente destruído pelos açoites, pela forma que as pessoas estavam procedendo com relação ao Filho de Deus. Logo em seguida, como falei ontem, foi levado para o jardim do Getsêmani, levando uma cruz. Não entendi. Levando uma cruz. E essa cruz tinha sido feita para Barrabás, mas foi colocada sobre os ombros de Jesus. E a Bíblia mostra que a cruz foi posta no chão, e em seguida os braços foram abertos e foram colocados aqui num punho pregos, nos pés também. E a cruz foi levantada a toda a força para que pudesse ser colocado no lugar feito para ela, e causou um grande impacto ao coração de Jesus. Na verdade, aquele momento foi um momento dolorido para Jesus. E a Bíblia relata que Jesus foi crucificado por voltas das 9 horas da manhã. As pessoas que eram crucificadas naquela época ficavam até 3 dias para morrer. Ficava ali no sol durante o dia, a mais ou menos 40 graus, à noite um frio gelado, e as pessoas ficavam ali sofrendo. Quando eles percebiam que estavam sofrendo demais, eles davam vinagre, era uma forma de amortecer o problema. E Jesus, por volta aí da hora de meio-dia mais ou menos, ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento dizia: ele está gritando por Elias, vamos ver se Elias vem acudir. E deram vinagre, Jesus experimentou, mas não quis beber. E a Bíblia registra que 3 horas da tarde, Jesus morreu. Deu o último brado e disse: está feito. A obra da redenção estava cumprida. O Cordeiro de Deus morreu para salvar a mim e a você. Foi crucificado para que eu e você não fôssemos crucificados. Foi esmagado para que eu e você não fôssemos esmagados. E a Bíblia diz que foi posto então na cruz. E quando foi antes das 6 horas da tarde, Jesus foi tirado da cruz, foi levado. Havia então um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia era um homem rico da cidade de Jerusalém. Havia feito um túmulo na pedra, cavado na rocha. Era um lugar largo que podia caber toda a família daquele homem, de José de Arimateia. José de Arimateia, até então ele não era cristão. E ele começou a ouvir sobre os relatos de Jesus, sobre os milagres de Jesus, as coisas que Jesus fazia. Isso impactou a vida deste homem. E ele disse: por que não aceitá-lo como meu Salvador? Já que eu não fiz coisas por ele durante toda a minha trajetória, então forneceu a sepultura, o túmulo, para que Jesus fosse ali posto no túmulo. É interessante, queridos, porque a Bíblia registra que no momento que Jesus foi levado para o túmulo, já praticamente 6 horas da tarde da sexta-feira, as autoridades disseram: olha, esse homem disse que um dia ele ia ressuscitar, então manda policial para lá, manda os soldados, os mais cruéis possíveis, munidos de armas, e se por acaso alguém vier roubar o corpo dele, vocês estão ali para proteger. E por isso os policiais, os soldados, os mais robustos possíveis e valentes, homens que nunca havia dormido em ocasião nenhuma, quando estava em vigilância, foi colocado para vigiar o corpo de Jesus. Dessa forma, Pilatos também, que era o governador daquela época, veio e pôs um selo: é inviolável, ninguém pode abrir esse lugar. Mas ali estava o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele passou o sábado no túmulo. Como ele havia abençoado o sábado, deixado como dia santo,
ele quis permanecer no túmulo, a vida estava em Jesus, ele podia ressuscitar a qualquer hora, mas a Bíblia diz que quando foi de manhã, bem cedinho, do primeiro dia da semana, que é domingo, porque segunda é o segundo, primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e outras Marias foram ao sepulcro para ver o que havia acontecido, se lá estava ainda o Filho de Deus. E quando chegaram, olharam no sepulcro e viram que a pedra do sepulcro que Pilatos havia colocado foi removida, não estava ali. E logo em seguida veio um anjo do céu e disse: por que você está procurando aqui quem está vivo? A Bíblia descreve, queridos, que enquanto os soldados estavam vigiando o corpo de Jesus na sepultura, veio um anjo do céu com todo o resplendor. E a Bíblia diz que foi esse mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus. Ele veio com todo o resplendor do céu. Os guardas que estavam ali vigiando o corpo de Jesus com armas potentes não conseguiram guardar a sepultura. E por isso ele brandou com grande voz, dizendo: Filho de Deus, o teu Pai te chama. E a Bíblia diz que Jesus saiu da sepultura com a vida que existia nele. E agora, Jesus não era mais alguém que estava na sepultura, ele estava vivo. E a Bíblia diz que ele se apresentou para algumas pessoas. Os guardas que ali estavam ficaram espantados diante da situação. E viram um momento que a sepultura foi aberta. Quando era colocado uma pedra na boca da sepultura, ela era rolada por homens fortes. E agora aquela pedra que ali estava sendo colocada foi tirada dali sem mãos humanas. O próprio anjo do Senhor veio, retirou a pedra. E Jesus saiu da sepultura com a vida que existia nele. É por isso que nós cremos em Jesus, porque Jesus está vivo. Se você for em Jerusalém, você vai encontrar muitos túmulos de alguém que se dizia Deus e está fechado. Uma deusa chamada de Asta, ou Aster, da Alemanha, dizia ser deusa, dizia que podia fazer milagres e as pessoas adoravam. No século antes de Jesus, as pessoas, em vez de adorar a Deus, hoje as pessoas adoram qualquer coisa. E na Alemanha existia uma mulher que se dizia deusa, chamada de Aster, e essa mulher, ela venerada por todas as pessoas, ela gostava de colecionar coelhos, tinha muitos coelhos na sua casa, e colecionava coelhos. Um dia essa mulher morreu, e quando ela morreu, as pessoas passaram a ter coelho em casa, e passaram, como foi nessa época em abril, passaram também daí para frente fazer coelho de chocolates, e começaram a distribuir entre as pessoas, e por aí vai o coelho da Semana Santa. E disseram que quando Jesus morreu e foi sepultado, no momento que ele ressuscitou, segundo a mitologia, que não é bíblico e não é verdade, disseram que quando Jesus ressuscitou, saiu o coelho também da sepultura e saiu anunciando para as pessoas que Jesus havia ressuscitado. Conversa fiada. O coelho não fala com ninguém. E por isso hoje, na Páscoa, em vez das pessoas pensarem em Jesus, pensa em coelho. Ali não tinha, na sepultura de Jesus, não havia chocolate, irmãos. Na cruz havia sangue que foi derramado por mim e por você. Por isso o texto que nós lemos, queridos, ele é muito importante para a nossa fé. Porque as melhores notícias que o mundo já ouviu está de um túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Na verdade, a história da Páscoa não termina no funeral, mas termina em uma festa, porque Jesus ressuscitou. Amém? O túmulo de Jesus foi aberto de dentro para fora. Isso é incrível. Jesus cumpriu o que ele falou na ressurreição de Lázaro. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Por isso ele cumpriu. E o mais incrível, queridos, nós não pregamos um Cristo que está morto, e não podemos pregar um Cristo morto. Nós sim pregamos um Cristo que está vivo, que esteve na sepultura e que levantou da sepultura e está no céu. E por isso, se você for na Alemanha hoje, você vai encontrar um túmulo fechado de Aster, que era a mulher do chocolate, dos coelhos. Ela não teve poder de levantar, porque ela não era Deus. Mas se você for lá em Jerusalém, você vai encontrar um túmulo aberto. O túmulo de Jesus está aberto. A morte
que significa terror, que significa rei dos terrores. Ela provou que Jesus é o rei dos reis. E por isso a segurança de crer em Jesus, através de Cristo, a morte foi vencida. E a Bíblia diz que em breve ela será lançada no lago do fogo, porque pela vinda de Jesus, pela segunda vez, a morte será destruída. Essa é a esperança que eu e você precisamos ter como cristãos, irmãos. A esperança que Jesus ressuscitou. Existem 3 verdades fundamentais no texto que lemos, e eu quero apresentá-las a vocês nessa manhã. A primeira, queridos, é a importância da ressurreição de Jesus. A segunda verdade, a evidência da ressurreição de Jesus. E a terceira verdade, o impacto da ressurreição de Jesus. Primeiro, eu quero falar sobre a importância da ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela é a absoluta verdade mais extraordinária de toda a história. Inventaram um monte de histórias sobre a ressurreição de Jesus. Alguns disseram o seguinte: olha, ele morreu, mas ele não morreu. As pessoas têm resposta para tudo, não é verdade? Então os cientistas, eles dizem o seguinte: não, Jesus não morreu não. Como ele foi colocado na cruz, ele apenas desmaiou. E levaram ele então, e colocaram lá na sepultura. Por isso no terceiro dia ele reviveu, mas ele não morreu. Entendeu? Então isso aqui, a importância da ressurreição, mostra que é real. Jesus ressuscitou. Não pode haver cristianismo sem ressurreição. Os discípulos, Jesus apareceu para os discípulos, Jesus apareceu para as mulheres. E é interessante, a Bíblia diz que no momento que Jesus ressuscitou, outras pessoas que tinham a sepultura perto da sepultura de Jesus ressuscitou e apareceu os seus parentes, mostrando que eles haviam ressuscitado, porque Jesus havia ressuscitado. Por isso a importância da ressurreição de Jesus mostra que aqueles que dormem na sepultura ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus. Essa é a maior esperança que eu e você temos. Mas qual é a evidência maior da ressurreição? Existe uma evidência muito poderosa para mostrar. No Pentecoste, Pedro estava pregando, e quando ele pregava, ele dizia para as pessoas que haviam crucificado Jesus: foi vocês que mataram. Eles disseram: não. Quando Jesus ressuscitou, dizia as pessoas: não foi Jesus que ressuscitou não, os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. E Pedro estava pregando e disse: não foi assim não, foi vocês que mataram. E eles não tiveram coragem de provar o contrário disso. Por isso a evidência lógica e óbvia que Jesus ressuscitou. Mas existe outra parte que eu gostaria de mostrar para você. É sobre o impacto da ressurreição de Jesus. Jesus estava indo aliás, 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para uma cidade chamada de Emaús, aproximadamente 70 ou 140 quilômetros da cidade de Jerusalém. Era no domingo de manhã, bem cedo, eles estavam indo e começaram a conversar um com o outro a respeito de Jesus. E Jesus acompanhou ele e disse o seguinte: o que vocês estão conversando? E alguém disse: você é estrangeiro aqui, não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, um homem bom de obras, uma pessoa que fez caridade, morreu e até agora não ressuscitou. E sabe quem estava falando com eles naquele momento? Era o próprio Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chamou ele de tardo de coração, porque ele sabia de toda a evidência que Jesus ia ressuscitar, mas eles não leram a Bíblia. Eu quero lhe dizer o seguinte, irmãos: quando nós não lemos a Bíblia, nós estamos por fora das coisas de Deus. Porque se você quiser verdade sobre Jesus, você precisa ler as Escrituras. Essa semana eu estudava a Bíblia com um grupo de pessoas e disseram: pastor, por que as demais igrejas não falam isso? Eu disse: é muito simples de entender. Sabe por que não fala isso? Eles não falam porque no momento que você abrir a Bíblia e falar as verdades para ele, você vai ser igual a ele, sabendo de tudo. É por isso que ele não fala. Porque se falar, aí ele não vai ter um membro lá para eles estar enganando e tomando dinheiro das pessoas. É por isso que não fala. Mas cada vez que você não estuda a Bíblia, nós somos tarde de coração, precisamos ler. A evidência lógica, palpável da ressurreição de Jesus, eles precisavam saber disso, mas os olhos deles estavam abertos. E a Bíblia diz que Jesus apareceu para eles, abriu os olhos deles e mostrou que a ressurreição era algo real. Jesus sim havia ressuscitado e estava entre eles.
Jesus ressuscitou e está entre nós, queridos. Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, a nossa esperança também pode ser ressuscitada com Ele. E se você está aqui nessa manhã e tem um plano, mas acha que não está dando certo, Jesus pode ressuscitar os seus planos. Se você está aqui com um problema familiar, Deus pode ressuscitar os planos da sua família. Se você fez um projeto e percebe que não está dando certo, Deus pode ressuscitar esses planos dos seus projetos. Mas sabe de uma coisa? A melhor prova de encontrar o significado para a vida de uma pessoa é quando começamos a ler a Bíblia e encontramos nela a verdade. Por isso a palavra de Deus diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Com os olhos fechados, nunca vamos conseguir ver a Jesus. Talvez Ele te apresente algumas evidências, mas precisamos ler, precisamos ouvir. E de ouvir vem, na verdade, o perdão de Cristo, a demonstração que Ele morreu e morreu para salvar você. O que mais me deixa interessante e feliz com relação à Bíblia é porque ela apresenta um Deus vivo, não um Deus morto. George Smith, que criou os mormons, esses rapazes que andam por aí de branco, pedindo para as pessoas estudar a Bíblia, que andam de 2 em 2, diz que ele é maior que Jesus. Que quando Jesus veio dar a revelação para ele, primeiro não foi Jesus que apareceu, Deus apareceu para ele, depois apareceu para Jesus. Ele disse ser maior que Jesus, mas ele está morto, está na sepultura, irmãos. Artes está na sepultura também. Herodes, que se julgava a Deus, também está na sepultura. E todos os outros que se considerava grande também está na sepultura. Pilatos está na sepultura. E outros também continuam na sepultura. Alexandre o Grande está na sepultura. Mas a evidência bíblica é palpável, mostrando que Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele pode ressuscitar os seus sonhos nessa manhã. Que Deus te abençoe. Que ao irmos para casa hoje, possamos juntos lembrar que temos um Deus vivo. Amém? Amém. Glória e Ele a Deus. pode fazer alguma coisa, se você quiser, Ele pode fazer por você, Ele pode ressuscitar os seus sonhos, e pode ressuscitar os seus ideais. Quantos nessa manhã gostaria que Deus ressuscitasse os seus sonhos, os seus objetivos? Levante sua mão. Amém. Amém. Vamos cantar o hino agora, Porque Ele Vive, número 70, Carlos. Vamos cantar Porque Ele Vive. E se Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Vamos cantar ele, fique de pé e vamos cantar esse hino com entusiasmo, número 70.